Hey guys! Esse é um vídeo muito especial porque é a primeira vez que eu recebo um convidado aqui no canal. Eu estou muito feliz que essa pessoa aceitou meu convite. Ele tem um canal de inglês aqui também no YouTube, só que é um pouco diferente do meu, né? Eu vou pedir para ele explicar como é o canal dele, do que ele fala, antes da gente entrar propriamente no assunto desse vídeo. Seja bem-vindo, Douglas Oliveira. Obrigado, Camila. Então, eu tenho um canal de inglês que o nome é Inglês Direto. E o inglês direto, ele é para pessoas que sabem o mínimo de inglês, né? Tem um nível básico ou menos que básico, mas para as pessoas aprenderem a se virar mesmo em inglês. Não é assim para quem, né, a pessoa que está lá na frente. E também isso é baseado um pouco na minha experiência pessoal de viver fora. Eu fui para a Europa, eu não sabia exatamente nada de inglês, eu tive que aprender meio que assim, na raça mesmo. E isso eu faço hoje para poder ajudar as pessoas, quem vai sair ou quem precisa aprender um pouco. A intenção é essa, do inglês direto. Então, já que ele falou, né, que ele morou fora, que ele não sabia quase nada de inglês, então eu quero saber justamente como que você aprendeu inglês, como é que você hoje consegue se comunicar em inglês. Eu sei que você fala bem, né? Então, conta aí para quem está assistindo a gente, como é que foi? Tá, então, eu fui para a Inglaterra em 2001 e o meu nível de inglês era aquele inglês assim de escola pública, né? Então, o que aconteceu? Eu fui para a Inglaterra e quando eu cheguei no aeroporto, eu comecei a ter problemas, né? Eu já comecei a ter problemas com a imigração, Imagina, né? porque assim, já não consegue falar, né? Aí foi assim, e isso foi um tanto desagradável para mim mesmo. E quando eu saí do aeroporto, isso era dezembro, em Londres, nevando. Então eu saí e aquela coisa, eu comecei a sentir muito frio, e eu comecei a ficar desesperado. E a ponta dos dedos começa a ficar roxas, né? Uhum. Que é o frio, e aquilo me deu um desespero. E eu não sabia como falava luva, né? Luva, eu queria comprar uma luva, né? E eu não sabia como falava. Passando aquele frio. E aí eu não sabia como fazer aquilo. E aí eu pedia para as pessoas me ajudarem, as pessoas... os ingleses são muito fechados, geralmente eles vão parar para falar com estranhos na rua, e eu fui ficando mais desesperado ainda, até que passou a moça, uma indiana, e aí eu... Ela compadeceu de você? Ela olhou assim, aquela minha situação toda, e aí eu ficava fazendo assim, né, e ela... tá, e ela falou, gloves, né, gloves, são luvas, né. Uhum. Então, assim, a partir desse momento que eu ouvi aquela palavra, nunca mais eu vou esquecer, porque eu aprendi no momento de necessidade. E assim, eu tinha que aprender, eu tinha que saber, que era uma questão de sobrevivência, e foi ótimo. E você foi para morar lá, né? Eu fui para morar. Eu fui morar no interior da Inglaterra, eu fui morar em Nottingham, que é a cidade do Robin Hood. Então eu cheguei, já foi um outro problema, porque eu tinha que ir para uma estação, eu não conseguia chegar por problema da comunicação. Sem saber, fica muito difícil. Aí um amigo meu estava me esperando em Nottingham, aí eu perdi, eu tinha que ir para uma estação, não dava mais, e eu liguei para o meu amigo. E aí ele falou, não, vai para uma outra agora, que eu ia pegar o rail. O rail é o trem na Inglaterra, né? E aí eu fui para a estação, não era mais o ônibus, já era o trem. E aí eu cheguei, esse meu amigo estava me esperando na plataforma. E assim, você passou quanto tempo lá na Inglaterra? Na Inglaterra, eu fiquei na Inglaterra menos de 1 ano e meio. Mas o mais importante assim... Mas nesse tempo você conseguiu aprender o idioma? Aí é que tá. Muitos brasileiros, eles saem do Brasil e eles... ficam em guetos, né? Eu vou procurar só quem é brasileiro, só quem fala português. Eu não sou assim. Então, assim, quando eu vou para um lugar, embora eu morava numa casa com mais 4 brasileiros, mas eu sempre queria me integrar a quem estava por ali. Então eu saí assim, e eu sou meio que, né? Até um tanto sem noção também. Às vezes eu chego num estranho, eu converso com estranho. Algumas pessoas. Você não sofre da gringofobia, né? Você não tem vergonha, eu né? Não tenho problema. Eu morro de vergonha, então assim, só num apuro mesmo, igual ele passou para eu, sei lá, tentar com mímica, se eu não soubesse a palavra, mas abordar as pessoas, eu sou muito tímida e você não sofre disso. Não tem esse problema. Então isso foi muito bom, porque aí, nesse tempo que eu fiquei na Inglaterra, eu sempre saía, eu tinha meus amigos brasileiros, portugueses também, mas eu sempre andava só porque eu queria aprender mais sobre a cultura, sobre a língua, e aí eu comecei a aprender outras coisas também, como por exemplo, quando eu morei na Inglaterra, não existia Facebook, essas coisas de internet como é hoje, era um negócio lá. E aí eu lembro que eu fiz umas fotos para mandar para a família no Brasil, e eu fui para o laboratório para revelar, e aí eu queria cópias. E aí eu peguei e falei pro cara lá assim,
eu quero mais 4 cópias, eu quero mais cópias, né? Outras cópias. Aí o cara olhou pra mim e ficou olhando e falou assim, copy, né? What that means, copy, né? Aí assim, e é muito ruim a gente estar tentando conversar e achar que a pessoa, porque é completamente correto o que a gente acha que é correto o que está falando, só que a pessoa não está entendendo, né? Eu passei por isso na minha viagem, né? Assim, eu falava alguma coisa, a pessoa olhava assim pra mim, eu falei, gente, falei alguma coisa errada. Alguma coisa eu falei errado, que a pessoa ficou olhando, não conseguiu nem me responder, né? Aí eu fiquei falando e eu apontei, né? Começa a dar um desespero e... Sei, entendo completamente. E aí eu apontei assim para a foto. Aí o cara falou assim, do you need another reprint? Que é uma reimpressão, né? Que é uma cópia. Para nós, mas nossa, a gente fala é cópia, uma eu quero cópia. tantas cópias. Só que em inglês, e principalmente na Inglaterra, se você falar copy, talvez eles podem entender, mas eu não sei se eles fazem de sacanagem também, né? Mas aí o cara fala, do you need another reprint? Mas quer dizer, aquilo foi muito útil, porque eu nunca vou esquecer isso, né? E você chegou aí para uma escola ou você aprendeu mesmo no dia a dia ali, conversando com as pessoas? Na Inglaterra, foi assim, como eu falei para você, eu trabalhava num restaurante, né? E eu não fui para a escola na Inglaterra, então aprendi de maneira muito informal o que eu pude aprender na Inglaterra. Mas o interessante é que quando eu voltei para o Brasil, aí eu fiquei com mais vontade ainda de aprender inglês. Como é que tá seu nível de inglês? O meu inglês, ele melhorou muito. Eu consigo me comunicar em inglês. O inglês você tem que estar aprendendo todos os dias. Nós nunca vamos saber. Na verdade, a gente não sabe nem português, que seria a nossa língua, a gente não sabe. Mas todo dia a gente tem que aprender um pouco. O meu nível de inglês, ele melhorou muito quando eu fui morar na África do Sul. Mas eu já verdade, gente. Aqui ele é viajado, além de ter morado na Inglaterra, né? Ele também passou uma temporada na África do Sul. A África do Sul já foi uma questão profissional, né? Eu trabalho... Mas você conseguiu esse emprego lá, que ele é cinegrafista, né? Cameraman. Cameraman, tá certo? Tá certo. Tá ok. E esse emprego você conseguiu, o inglês foi importante? Foi muito importante. Eu trabalhava numa emissora de televisão em Goiás, em Goiânia, e aí eu falei pro diretor executivo da emissora de televisão que eu gostaria de sair, estava abrindo novos escritórios, ou office, né, fora do Brasil, e eu falei que eu tinha interesse. Então ele perguntou, uma das perguntas que ele fez é se eu falava inglês. Eu disse, falo sim, quer dizer, falo, né, mas tá bom. E assim, então eu fui para a África do Sul. Mas quando eu cheguei na África do Sul, por trabalhar em comunicação, você é obrigado a saber inglês para conversar com as pessoas, senão, né? E na África do Sul são 11 línguas oficiais e apenas uma dessas línguas é o inglês, mas os outros países, que são países de língua francesa, tem até países de língua portuguesa também na África, mas você tem que falar o inglês. Igual quando eu viajei para a Europa, né? Porque muitos idiomas, diferentes países, mas era o inglês que acabava sendo a língua, né, meio que universal, né? Senão você não conseguia comunicar. Não tem como. Tem até uma história engraçada nisso, porque uma das vezes que eu fui a Moçambique, eu cheguei em Moçambique, a gente passou do aeroporto, foi pro hotel, e quando estava tirando a bagagem no hotel, em Maputo, que é a capital de Moçambique, daí então veio um garoto e falou assim comigo. Ele falou, por favor, me dá um dinheiro, me dá um troco, né? Porque o garoto lá. Aí eu pensei, esse garoto não sabe que eu sou brasileiro. Então se eu falo com ele em inglês, não vai ter problema nenhum, que ele vai me deixar em paz na hora, né? Então eu falei pro garoto assim, sorry, I don't speak your language. Então o garoto assim, um garoto dos 10 anos assim, pedindo, né? Pegou e já me sapecou assim, can I have a change, please? Então, tá vendo, gente? Inglês é importante para todas as situações, né? Apesar de eu achar bem difícil, é importante. E aí, então, assim, ali eu vi a necessidade de você saber inglês em todas as situações. Porque aquele garoto, da maneira que ele falou, eu não tinha como eu falar assim, não vou te dar um... Então, aí eu me vi obrigado a dar um dinheiro pro garoto, sim, porque ele me deixou sem saída. Então, daí a importância da gente, né, saber inglês. O que eu faço todos os dias, eu escuto música em inglês. Para continuar aprendendo e não esquecer também, né? Praticar. Sempre, sempre. E também, assim, uma dica que é muito valiosa é a gente, todos os dias, aprender uma palavra nova em inglês. Porque parece pouco hoje.
mas daqui a um ano você vai saber 365 palavras que você não sabia. E se a gente sabe pelo menos 100 palavras em inglês, você consegue ter uma comunicação básica. A gente consegue ter essa comunicação. E uma outra coisa também é que, apesar de que a gramática é muito importante em qualquer língua, eu foco mais na pronúncia, porque se você está fora do Brasil e for conversar com uma pessoa em inglês e você errar a gramática, falar como um índiozinho, como o Tarzan... Eu falo assim. Mas assim... Eu falo assim. Então, assim, se você for falar como um índiozinho fora do Brasil, né, erros gramaticais... Eles vão te entender, Eles né? vão te entender. Agora, se você cometer erros de pronúncia... Aí muda muito, né? No inglês muda... A pronúncia no inglês é bem Você pode estar falando palavrão, você nem sabe. Tem que tomar cuidado, né, com a pronúncia. Então, né? assim, aí você não sabe o que está acontecendo. Então, é muito importante a gente focar na pronúncia, daí a importância de se ouvir músicas, né? Ouvir músicas. É desse jeito que você mantém seu inglês atualizado. Isso. E assim, para as pessoas que não... essa música é difícil em inglês, eu faço o seguinte. Você gosta de uma música? Não sei, ela é difícil. Cara, põe um fone de ouvido, vai pro seu quarto, sei lá, vai para um lugar, fica fechado, escuta essa música 1000 vezes, é lavagem cerebral mesmo, sabe? Repetição não tem outro jeito, né? Apesar de ser um saco, é o jeito, né? É o jeito. Então, assim, você vai pegar, escuta essa música 1000 vezes, vai ser impossível você não aprender essa música, sabe? Mas, assim, primeiro, você tem que gostar. Se você não gosta, quando a gente gosta, é tudo mais fácil. Quando a gente não gosta, é muito difícil. Queria te perguntar, você morou na Inglaterra, morou na África do Sul, e o inglês, foi diferente? Porque, assim, sotaque, gente, eu nessa viagem para a Europa, de todo tipo, né? E de algumas nacionalidades, eu achava o inglês deles bem carregado, bem difícil de entender. Como é que foi? O inglês dos britânicos, o inglês britânico, ele é muito, né? I don't know, mas é muito certinho. Para nós brasileiros, a gente tem muito contato com o inglês americano, né? Eu não vou falar, se estou nos Estados Unidos, eu não vou falar I don't know, eu vou falar I don't know, é muito diferente. Mas assim, ele é muito certinho, ele é muito bonitinho, mas para nós aqui, a gente está mais para o inglês americano, é questão de influência, né, que nós temos. Fui para a África do Sul e eu tomei um choque, porque na África do Sul... Você achou que você não estava sabendo falar inglês? É um sentimento difícil, né? Você fala, nossa, eu achei que eu sabia, né? Mas assim, o que eu achei mais louco na África do Sul é porque os brancos, que são os descendentes de holandeses e de ingleses, os brancos ingleses, descendentes de ingleses, eles falam um inglês britânico perfeito. Os brancos, descendentes de holandeses, eles falam um inglês com sotaque muito carregado, que lembra o inglês dos negros. Black English. O acento deles é muito diferente. Então assim, eu vou para a África do Sul e como que vai ser o inglês? É muito doido, mas o que a pessoa deve se preocupar é em se comunicar. Não é falar assim, eu vou falar inglês britânico, americano, não. Você deve se comunicar. Se você souber chegar no aeroporto, pedir um táxi, ir para um hotel, perguntar onde é um restaurante, onde é um lugar, você já tem muita coisa já. Então o importante é isso, a gente aprender, né? E aprender e se comunicar da maneira que a gente pode. A gente não vai falar como a rainha da Inglaterra nunca, mas... Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado aqui do meu convidado. Eu gostei muito de receber ele aqui. Eu vou deixar na descrição o link para o canal dele, o Inglês Direto. É um canal bem bacana. Se você quer aprender inglês, já sabe, ótimo. Ele dá dicas também valiosas. Se você não sabe, é ótimo também, porque ele vai te ensinar coisas que é importante você saber quando você estiver entrando aí nesse mundo do inglês, né? Que não é tão fácil, mas dá para aprender, né? Dá. Com certeza dá para aprender sim. Então, o link vai estar aqui embaixo, não deixa de conferir, se inscreva no canal dele. E se você não for inscrito no meu canal, vamos fazer isso agora, aperta o botãozinho aqui. E claro, gostou do vídeo? Dá aquele joinha, né? Como é que fala isso em inglês? Joinha? Give me a thumbs up. Eu falo sempre que eu vejo os outros falando, mas é assim? É assim mesmo? Pode ser sim. Pode ser? Dá aquele joinha, dá aquele like e eu vejo você no próximo vídeo. Bye! Bye, bye!